Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos cumprimento com a paz do Senhor. Hoje o Senhor me traz uma certa visão, esclarecimento acerca de uma pergunta, de uma indagação que muita gente faz para si mesmo, onde muitas pessoas dizem assim: por que é que essas coisas ruins só acontecem comigo? Por que só outras pessoas são abençoadas e às vezes nem temem ao Senhor Deus? E eu, como diz, estou aqui nessa situação difícil. Por que é que logo eu, o que é que eu fiz para passar por tudo isso? Então esses são pensamentos de seres humanos cujo estão ligados a sofrimentos e a coisas principalmente que não compreendem, que não entendem. Então é sobre isso que eu vou falar, onde se há, como diz, 3 razões pelas quais muitas pessoas elas se sentem assim. Ou é porque elas são vitimizadas por traumas, coisas profundas que estão ligadas à rejeição, ou é porque são pessoas que estão sendo provados e provadas por Deus para se achegar a Ele, ou para reconhecer quem Ele é, ou então é porque é uma pessoa que está sendo testada. Ou seja, a palavra provado e testado são 2 palavras que têm um significado muito parecido, mas há uma diferença. O provado, como diz, ele é em diversas áreas e é como se passasse por situações que é comparadas biblicamente como fogo ardente. Mas já o testado, ele passa por 1 ou 2 situações que não são tantas, para justamente ser examinado, seja pelo próprio Deus em primeiro lugar, como também no âmbito humano, para, como diz, ter um emprego, para, como diz, alcançar uma posição e tudo mais. Então, certa feita, Davi, como muitos servos e servas do Senhor, demonstrou em apelo ao Senhor o desespero, a angústia, por causa de uma situação que ele estava passando, e a situação ou era muito violenta ou era muito demorada. Porque ele começa narrando no Salmo 13, dizendo assim: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando, Senhor, esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no meu coração dia após dia? Até quando até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim, Senhor, e responde-me. Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. E os meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários
festejarão meu fracasso. Eu, porém, confio no teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor porque tem me feito muito bem. Então vocês observem a forma de Davi, o servo do Senhor, se expressar diante do Senhor nosso Deus sobre a tribulação que ele estava falando. Em primeiro lugar, ele não vai dizendo a tribulação a qual ele está falando, mas ele vai e se apresenta diante do Senhor e diz assim: Senhor, porque parece que o Senhor se esqueceu de mim? E por que é que parece que o Senhor escondeu de mim o seu rosto? Até quando, Senhor, eu vou ter essa sensação? Até quando, Senhor, eu vou sentir isso? Aí depois ele fala: até quando eu vou estar assim turbado, angustiado, inquietações e tristeza no meu coração, dia após dia, ou seja, entre o dia, a tarde e a noite, o dia, a tarde e a noite, igual uma roda gigante. E aí, como diz, por algum tempo e por alguma razão, ele falava essas palavras e ele dizia assim: Senhor, o inimigo, ele está, como diz, a tempo de me alcançar. Eu só falto morrer, Senhor. Olha para mim, me responde. Ilumina os meus olhos, senão eu vou morrer mesmo. E os inimigos vão dizer: eu venci, e vão festejar o meu fracasso. Mas, embora isso seja muito eminente de acontecer, Senhor, mas eu creio no teu amor e o meu coração exulta a tua salvação. Quero cantar ao Senhor porque tem me feito muito bem. Então quer dizer, Davi, ele não narra em si primeiro qual era o problema dele. A preocupação dele era o silêncio do Senhor Deus. Porque o Senhor Deus estava quieto, ou até mesmo ele pensando indiferente para com ele. Depois ele fala e diz: Senhor, eu estou me sentindo dessa maneira, desse jeito. Eu estou angustiado, eu estou aflito, eu estou atribulado na minha alma, Senhor. Até quando o inimigo vai estar no meu encalço? E ele está já me alcançando, Senhor, ele dizendo. Ele está já para me tragar, e se ele me tragar, o Senhor sabe que eu vou morrer. E além disso, eles vão fazer festa e vão dizer assim: eu venci. Aí no final de tudo ele fala: mas contudo, Senhor, eu sei que o Senhor, como diz, eu confio no Senhor e no teu amor. E por isso, o meu coração, embora atribulado, angustiado, mas eu creio no Senhor. Ou seja, ele está dizendo, como diz, tenho esperança, porque eu sei um pouco quem o Senhor é. Então Davi, ele tinha comunhão com o Senhor Deus. Ele sabia que o Senhor Deus era amor, fogo consumidor, que o Senhor provava, que o Senhor castigava, mas que o Senhor também usava grandemente de sua misericórdia. Então é exatamente isso que Davi, ele está, como diz, falando no final, ou seja, ele não estava totalmente inquieto, totalmente em tempo de fazer um desatino com sua própria vida, não. Ele, no fundo, ele cria no Senhor e ele sabia que o Senhor Deus era poderoso para mudar a situação dele. Então, como diz, como eu já falei, 3 razões
pelas quais o ser humano muitas vezes se sente, como diz, desafortunado, se sente infeliz, ou fica dizendo por que essas coisas só acontecem comigo. O primeiro ponto é a rejeição. Então, como se explica a rejeição? Por exemplo, isso pode vir desde o ventre da pessoa. A mãe está gerando aquele filho ali, aí tenta tirar aquele filho, às vezes não consegue, ou então quando nasce, lança ele para fora. E ali, como diz, este filho sofre, né? É um tipo de rejeição causada por rejeição de quem devia amar. Ou seja, quem devia amar e proteger, está rejeitando. E isso acontece com outro ser humano, porque quando é que um ser humano rejeita outro? E principalmente quando rejeita um filho. Ou quando o mal está na mente, ou quando não ama, quando quer abandonar, e às vezes é quando tem inveja do outro. Ou seja, acontece de pessoas dizer assim, eu não sei porquê, eu não tenho nada. Eu não tenho brilho, eu não tenho posição, eu não tenho nada, mas eu não sei porquê eu sou tão perseguido, sou tão perseguida. Por que isso? Eu digo, porque você é uma pessoa que tem uma graça de Deus em sua vida, mas por causa das perseguições, aí entende que é alvo de rejeição. Mas não é alvo de rejeição. Nesse aspecto está sendo alvo de ser invejado. Alvo de ser o quê? De ser derrubado. Então, se você é uma pessoa que é perseguida por alguma coisa, seja porque você tem uma boa habilidade, seja porque você tem um ministério, seja porque você recebeu uma promoção no seu trabalho, seja porque já fizeram tudo para te prejudicar, e lá no trabalho, como diz, o Senhor não permite que você saia de lá e você é bem-quisto e fica bem em tudo. Então, como diz, não entenda como um infortúnio ou que você é uma pessoa azarada. No caso, não é. Você é uma pessoa tão abençoada, mas ao mesmo tempo perseguida. Então, humanos rejeitam outros por causa também da aparência, por causa do estilo de vida que a pessoa lá escolhe, de suas escolhas, por causa da cor da pele, por causa de posição social, por causa se é uma pessoa, como diz, culta ou inculta. Então, ser humano rejeita ser humano sim, achando-se que por não ter, às vezes, vamos dizer, aquele estilo de vida da pessoa, aí uns invejam e outros, como diz, repudia, trata com descaso, trata como um pária, como um nada, como um lixo. Mas você não é nada disso. É apenas o tratamento que estão dando a você. Como, por exemplo, uma mãe que não quer criar um filho e joga ele num canavial, no lixo, joga ele por cima assim, vamos dizer, de uma janela, de uma coisa assim. Por quê? Porque não quer, porque não ama, rejeita, não aceita. Então, como diz, aí são coisas
que é da parte do ser humano. Então a pessoa, ou porque ela tem uma graça de Deus, ou porque ela é diferente em alguma coisa e outros se acham melhores, aí também se acham no direito de rejeitar. Mas ao que está sendo vitimizado ou vitimizada, comece a raciocinar. Comece a se apegar ao Senhor Deus e dizer: Senhor, os que estão em posição, como diz, de precisar da ajuda do Senhor Deus, diga: Senhor, me ajude, me tire dessa situação, me abençoe. Que o Senhor possa fechar a boca dos inimigos, dos que se levantam contra mim para me entristecer, para me ferir, para me perseguir todos os dias, porque eu nasci diferente, porque eu tenho uma pele de cor diferente, por causa da minha aparência, porque eu não sei falar muito bem, porque eu não tenho boa postura. Senhor, me livra deste mal, Senhor. Já outros que você finalmente entendeu que é porque você não é um astro, mas você brilha e o brilho incomoda. Aí você diz, a sua oração é aquela de Mateus 5:43 ao 48. Senhor, abençoe essas pessoas. Senhor, em teu nome eu não quero ter raiva de nenhum. Senhor, que eles possam enxergar que a graça do Senhor pode alcançá-los da mesma forma. Senhor, eu te peço que o Senhor venha abençoar essas pessoas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos dessas pessoas e assim orar dessa forma. Então, agora há uma terceira causa pelo qual a pessoa ela é rejeitada. Como diz, se uma pessoa faz questão de praticar o mal, então ela pode ser aceita por umas pessoas, mas vai ter um determinado momento em que vai ser fortemente confrontada essa pessoa ou será rejeitada por causa do estilo de vida que leva, por causa das atitudes, por causa do que fala, por causa da maneira que é. Se é uma maneira, vamos dizer assim, repudiante, se é uma maneira má. Por exemplo, Caim foi rejeitado pelo Senhor? Foi. Por quê? Porque o Senhor aconselhou ele e disse: Caim é como se dissesse: eu te conheço. Eu sei teu interior, Caim. Mas se você não fizer o bem, você também não será aceito. Agora, se você deixar o que está dentro de você te dominar, Caim, então uma coisa eu quero te dizer: o pecado vai te dominar e tu vai estar, como diz, lado a lado com o pecado, com o mal. Caim ouviu o conselho do Senhor? Não. Matou o irmão e aí foi amaldiçoado pelo próprio Deus. O Senhor não fulminou porque o Senhor, como diz, queria que a terra se expandisse, se multiplicasse. Então ele foi para a banda do oriente do jardim e como naquela época se viviam 300, 400, 500 anos o ser humano, então ali, como Adão e Eva tiveram filhos e filhas e tudo foi se multiplicando, com o tempo ele acha esposas, se casa e ali vive, mas com certeza o Senhor observava assim todo dia se ele tinha mudado de atitude e ele nunca tinha mudado de atitude. Então, o que leva muitas vezes uma pessoa a sofrer rejeições severas é justamente quando o seu estilo de vida, o seu caráter é reprovado. Então, o Senhor permite, como aqui, 1 Samuel 16, o versículo 1, o Senhor disse a Samuel assim: Disse o Senhor a Samuel:
Até quando você vai estar com pena e entristecido por causa de Saul? Aí disse assim: eu rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Então o Senhor estava ali dizendo a Samuel, dizendo assim: por que você está com pena de Saul? Que Saul me desobedeceu. Saul não considera os sacrifícios. Saul, como diz, mudei o coração dele, mas ele quis se inclinar para o mal, para a vontade dele. Então eu rejeitei. Aí por que você tem pena dele, Samuel? Você vai escolher outro rei, como diz, e esse é segundo a minha vontade, o meu coração. Então pode observar, quando nós temos más atitudes, agimos mal, então a rejeição, ela vem igual como um grande impacto contra a nossa vida. Aí ao invés de a pessoa entrar na autocomiseração, aí a pessoa para refletir, aquilo fere, aquilo dói, sim. Mas se for botar numa balança e dizer quantos eu fiz o mal, quantos eu ofendi, quantos eu entristeci, quantas vezes algo dentro de mim alertava para eu não fazer algo e eu fiz. Então agora eu sinto, como diz na pele, isso, o Senhor não está se agradando, mas tem jeito para mim porque eu estou com vida e principalmente quem se arrepender alcança misericórdia. Então, numa empresa, um exemplo, tem entrevista para a pessoa ter um cargo. Aí eles testam para ver se a pessoa é honesta, para ver se a pessoa ela é filantrópica, para ver se a pessoa trata bem as pessoas. Aí observam e vê que não. Aí não adianta apresentar o melhor currículo, como diz, se o caráter, como diz, não, como diz, faz brilhar aquele currículo. Aí quem olhar vai dizer, não, você não vai ser aceito, porque você é arrogante, porque você prezamos pela filantropia, pelo bem os seres humanos, pela honestidade e observamos que você não é assim. Então aí a pessoa recebe isso de cara, é um impacto. Mas é um tipo de rejeição que já não é porque é um sinistro da vida. Não é porque nasceu diferente. Não é por causa da cor, da aparência, da escolha, da pele, da posição social. É porque simplesmente tem um caráter reprovável. E aí as portas se fecham para a própria pessoa. Então ela se sente rejeitada, aí diz, Senhor, Deus, por que logo comigo? Aí o Senhor vai dizer, e porventura, você acha que estava apto para o cargo, para a posição, para seja lá o que for, um ministério, uma coisa assim, se o seu caráter, como diz, não foi aprovado, não é aprovado até então a pessoa precisa entender. Agora, se a pessoa é rejeitada por um sinistro da vida, ou seja, é uma pessoa que é tipo um saco de pancada de outro, como diz, que sofre, que é rejeitada, aí a palavra do Senhor mostra que o Senhor observa bem o necessitado, o aflito e aquele que não tem quem ajude. O Senhor também observa muito bem o que é órfão, o que é viúva. E no Salmo 27, versículo 10 diz, ainda que o pai e a mãe me rejeitarem, o Senhor me recolherá. Ou seja, o Senhor cuidará de mim. Hebreus capítulo 13, versículo 5, o Senhor diz, não te deixarei, não te desampararei. Então, como diz,
Quantos na vida não foram rejeitados? Ou não são rejeitados? Todo ser humano, numa determinada hora, se não rejeitou, já se sentiu rejeitado. E aí, quando se sente rejeitado, se sente o pior de todos os seres humanos. Mas às vezes não observa porque se sente assim, que às vezes é a conduta que precisa ser corrigida, às vezes é a plantação de algo que fez e agora está colhendo, ou então se é um sinistro da vida, ou seja, se não há culpa, pode ter certeza que aqueles que são rejeitados ou que sofrem e não têm culpa, eu nunca vi nenhum desses, nos exemplos bíblicos, serem derrotados ou, como diz, não serem exaltados por Deus. Por exemplo, José foi vendido pelos irmãos. Jeremias, como diz, sofreu porque o povo ouvia a pregação que vinha do Senhor, a palavra, e o povo não dava crédito e fazia o que queria com ele. Como diz, o próprio Senhor Jesus foi o que mais sofreu e sofre até hoje. Não existe um que sofra mais do que ele. Como diz, na face da terra, tanto quando esteve, como na sua posição hoje. Mas a Bíblia diz que no caso José, ele passou pelo que passou, mas quando saiu do cativeiro foi para reinar, foi para ser governador, vizinho do Egito. Louvado seja Deus. Jeremias, esse foi poupado da vida, porque o Senhor está virado com o povo, mas ele teve a vida poupada. E a Bíblia diz, Isaías 49:15, pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama? Sim, pode. Tem mãe que é mãe desnaturada. Tem mãe que não quer ser mãe e quando vê que vai virar mãe, faz de tudo para abortar aquele feto. E se não consegue, como diz, joga, como já se vê aí na mídia, pela janela, por tudo que é lugar, joga fora porque não quer. Como diz, mas o Senhor acolhe. Louvado seja Deus. Então, pode uma mãe abandonar o seu filho que ainda mama? Não são todas, mas pode. Há possibilidade, existe. Mas o Senhor diz, todavia, eu jamais desampararei você. Agora o segredo para o Senhor não nos desamparar é se apegar a Ele, estar na presença dEle, fazer as suas práticas, quem olhar e avaliar vê que são boas e não más. Então assim, o Senhor Ele não vai rejeitar. Ele diz, todo aquele que vem até mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todo aquele que vem até o Senhor, pede perdão dos pecados, alcançará misericórdia. Todo aquele que vem até o Senhor, que teve uma vida terrível de desobediência, mas diz assim, Senhor, me dê uma chance, eu quero mudar. Senhor, me dê uma chance, não quero morrer como transgressor. Pode ter certeza que esse o Senhor abençoará. Então, sobre rejeição, quem sofre, porque foi rejeitado pela mãe, pelo pai, pela família, não sabe quem são os parentes, os aderentes, no trabalho se sente rejeitado, em todo lugar se sente rejeitado. Primeiro lugar, como diz, todos ou rejeitam ou são rejeitados, passam pelas duas experiências. E em segundo lugar, você não é o único que sofre, ou a única que sofre. E em terceiro lugar, quem foi o supremo que sofreu e sofre até hoje? É o Senhor Jesus. Veio em terra, a Bíblia dá o perfil Isaías, capítulo 53, o profeta chamado messiânico, porque ele profetizou a vinda do Senhor Jesus Cristo em terra, a primeira vinda. E como dizia, ainda mais deu a descrição de como seria o perfil de nosso Senhor e Salvador perante os humanos.
Então, como diz Isaías 53, ele faz a descrição que eu vou ler aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 53 diz assim: glória a Deus. Quem deu crédito em nossa mensagem? E quem foi revelado o braço do Senhor? Aí diz: ele cresceu dele como um broto tenro, como a raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza, ou seja, quem olhasse assim para ele, quisesse cobiçar ele por alguma beleza física, não tinha, e por isso era rejeitado. Aqui, ele não tinha beleza nem majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ou seja, ele não era rico, não veio em berço de ouro, nem tinha beleza, nem tinha aos olhos humanos a aparência de um rei. Mas ele era, como diz, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas os humanos rejeitavam porque olhavam e diziam assim: esse aí, o Messias, ele não tem aparência de nada. Aí aqui diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele foi um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondiam o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima de maneira nenhuma. Ou seja, então, imagine ser desprezado, rejeitado, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Quer dizer, que dor, que sofrimento, e pior, fez alguma coisa para que fosse desprezado e rejeitado dessa maneira? Nada. Aí aqui diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus, porque por Deus foi atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. O pecado o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, ou seja, ele resolveu assumir. E pelas suas pisaduras somos sarados. Tal qual ovelhas, nos desviamos cada um de nós, se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca, foi como um cordeiro levado para o matadouro, como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, que fica calada. Ele não abriu a boca, com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do povo. Ele foi golpeado. Aqui foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não houvesse nenhuma transgressão, nem violência, nem mentira em sua boca. Contudo, todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo enfermar, sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor Deus prosperará em sua mão. Ou seja, como diz, talvez para muitos seja difícil entender que o Senhor Jesus e o Pai é um só.
Mas ele falou para Filipe, ele afirmou diante dos escribas e fariseus, e também ele falou e disse, eu e o Pai somos um só. Agora, como estava na forma humana, que seria numa forma muito, vamos dizer, rebaixada, a sua natureza original, então, como diz, tudo que ele fez em oração, como diz, como se estivesse orando ao Pai, porque veio em ventre de mulher, como diz, chorou, sofreu, foi rejeitado, aqui foi esmagado, como diz assim, em todos os sentidos, ou seja, tudo isso ele passou por amor a nós e também para cumprir, como diz, o sacrifício que ele impôs a si mesmo. Porque ele disse, ninguém tira a vida de mim, eu mesma dou. E eu mesmo tenho o poder de tomá-la de volta. E também ele disse em sua palavra, quando os fariseus e os escribas e saduceus perguntavam e diziam assim, tu não tens nem 50 anos e tu tá falando essas coisas, e o Senhor disse, muito antes que Abraão existisse, eu sou. E depois em seu nascimento, quando o profeta Isaías fala, no capítulo, como diz, no capítulo 9, se não me falha a memória, quando Isaías relata sobre o nascimento do Senhor Jesus, ele diz assim, que o menino se vos deu, vos nasceu. E aqui fala as características desse menino, que é o próprio Senhor Jesus. Capítulo 9 de Isaías, o versículo, como diz 6, porque um menino vos nasceu, um filho nos foi dado, e o seu governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então quer dizer, ele esvaziou-se de si mesmo, mas ele sendo Deus, podia ser quantos quisesse. Mas aqui está afirmando que ele não seria um semideus, um trabalhador braçal de Jeová. Aqui está dizendo que ele seria maravilhoso conselheiro e as duas características mais fortes. Deus, como diz, sorte, Pai da eternidade. Então essas duas características são atribuídas a quem? Ao Criador. Que no Salmo 90, ao versículo, se eu não me engano, 4, diz, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então, se o filho é chamado filho porque veio de ventre de mulher, então, o que é que pensou o Senhor? Ora, os anjos, como diz, parte se rebelaram. O povo não obedecia a lei, nem os mandamentos. Como diz, o povo começou a surgir na mente toda espécie de imaginação má. O povo não obedecia a palavra. O Senhor levantou os reis e os reis se corrompiam. Levantou os profetas e o povo não dava crédito. Deu a sua palavra e o povo não cria. Então ele disse assim, como diz o louvor, ele não mandou, ele mesmo veio. Então, para ter característica de Deus forte, Pai da eternidade, então, confirmando que o Criador, ele por si mesmo, pelo seu poder, como diz, quis vir sobre forma humana, sob forma de filho, porque estava no ventre de mulher, e ali
ele orava, mas era ele mesmo. Como diz, porque se falar de dois deuses, é politeísmo. E se for falar que o Senhor Jesus era um Deus, politeísmo. E se for falar que o Senhor Jesus era apenas um trabalhador braçal de Jeová, então esse trabalhador, como diz, não teria a característica de ser chamado de Deus forte nem Pai da eternidade. Então, enfim, no Velho Testamento, o Senhor já era rejeitado porque não se revelava com um rosto. O povo dizia, como é que nós vamos crer se não tem rosto? Aí o povo criava toda espécie de estatueta para todo tipo de toda coisa. Aí quando o Senhor Jesus, ele mesmo veio e tinha um rosto, aí o povo rejeitava ele. O povo não queria saber. O povo olhava para ele assim e dizia, quem é esse aí, o Messias? O rei? Não tem jeito disso não, ele é um, como diz no hebraico, um maragaxá, um agitador. Ele é, como diz, só quer aparecer. E aí por isso que o Senhor Jesus condenava e dizia, vocês fariseus que sabem, como diz as leis, e que Moisés tinha dito que viria um profeta maior do que ele e que a ele se deveria ouvir, vocês são filhos do inferno 2 vezes mais. Porque vocês sabem a verdade e não falam a verdade para o povo e transgridem a lei. Então assim, como diz o Senhor Jesus, não houve outro mais rejeitado, sofrido na face da terra do que ele. E até hoje ele sofre pelos nossos pecados, sim. Ele sofre porque rejeitamos a ele, sim. Ele sofre quando não queremos nada com ele, Ele sofre quando a gente diz ser povo do Senhor e fazemos coisas abomináveis, sim. Ele sofre. Porque a Bíblia diz que ele nos criou como feitura dele para as boas obras, para andarmos nelas. Tinha, como diz, tem um propósito de o corpo físico mortal, o Espírito Santo, habitar. Mas aí, como diz, ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem, espírito em verdade. E ele olha para a terra assim, eu sei que ele encontra, mas a devassidão, a apostasia, o pensamento distorcido, as coisas erradas, em nome do dinheiro, em nome da fama, em nome das inovações para ver se vem gente. Como diz, está perdurando e o Senhor Jesus está igual como estava na igreja de Laodiceia, que se vangloriava por ser um dos templos mais pomposos, mas o Senhor Jesus, que era para ser adorado, está lá de fora, dizendo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, eu entrarei em sua casa, ele entrará, como disse, cearei com ele e ele comigo, bem assim. Então, os que foram rejeitados na Bíblia Sagrada e que andaram com o Senhor Deus os exaltou. Agora, exceto Saul, que pela desobediência, como diz, não obedecia ao Senhor, ignorava o que Samuel falava, então o que é que o Senhor permitiu? Um espírito maligno o atormentar. E o espírito maligno vinha da parte do Senhor? Mas não se tornou tudo demônio e não passou a servir a Satanás? Eu digo, eles caíram em cana com Satanás. Mas acontece que o Criador deles, que é o Senhor, manda neles. Se disser assim, vai para afligir aquele ali, tu tem como de minha permissão para afligir, pode ter certeza que ele vai. E vai, como diz, e uma virtude que Satanás e os demônios têm, sabe trabalhar bem. Para afundar, para acabar com a pessoa. E tudo por quê, Saul? Por quê? Pela desobediência dele. Na verdade, o Senhor,
como diz, permitiu que ele fosse ungido a rei, não era a vontade do coração do Senhor. Foi uma permissão que o Senhor deu de tanto povo afligir a Samuel querendo um rei. E o Senhor disse, vai Samuel, fala a eles o que é ter um rei da terra, porque eles estão rejeitando, não é a você, é a mim. Vai cobrar impostos, vai dizimar a colheita, se quiser a terra dos outros vai ter, vai fazer das moças suas concubinas, ou então trabalhadoras do palácio e dele, e como diz, e essas coisas todas, e os moços vão ser padeiros e tudo mais, e pagarão impostos, mas o povo quis saber que nada. Eles até disseram assim, Samuel, para de falar essas coisas pra gente, querendo que a gente desista de ter um rei, a gente quer ter um rei igual outras nações, pronto. Aí o Senhor vai e permite um que, olhando aos olhos humanos, o povo escolheria o mais alto, o mais bonito, sabia lutar, sabia. Como diz, a Bíblia diz que Saul era homem de grande beleza e era mais alto. Como diz, segundo o que o mundo escolheria. E ali, como diz, reinou 40 anos em Israel. Mas que tristeza, reinar e ter poucos momentos de paz na vida só porque não obedecia ao Todo-Poderoso. Pense. O Senhor Jesus, como diz, foi o mais rejeitado. Como diz, a Bíblia fala, Mateus 21, 42, a pedra de esquina que os construtores rejeitaram. Lucas 17, 25, importa que ele padeça e que seja rejeitado por essa geração, ou seja, veio para os seus, mas os seus não receberam. Agora quem o recebe, ele dá poder e autoridade de ser chamado filho, filha de Deus, que seria, como diz, não apenas uma criatura criada por ele, mas que teria o segredo, o sobrenatural do Espírito Santo, porque não seria nascido da carne nem do sangue, mas do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo ia tomar conta dessa pessoa e iria mortificar os desejos da carne. Então assim, e o Senhor falou, Evangelho de João 15, 18, se o mundo vos odeia, não se preocupem, porque odiaram a mim primeiro, e odiarão. Então quer dizer, por isso que às vezes o inocente sofre, por isso que às vezes o inocente paga como despena, mas o Senhor vê e lá na frente executa a justiça. É assim. Mas no mundo todos têm aflições, então não devemos entrar na autocomiseração para que o povo olhe para nós e diga assim, coitadinho, coitadinha. Não queira mendigar, coitadinho nem coitadinha de ninguém. Agora, se for necessário, como disse, estar na presença de Deus várias vezes e clamar, aí eu posso usar a palavra no sentido figurado, e mendigar a atenção do Senhor e que Ele olhe para você e lhe favoreça, aí vale a pena porque ele é o Criador, Ele é a patente máxima da terra. Aí você pode, como diz, clamar várias vezes, igual a mulher samaritana, a mulher cirofenícia foi, e o Senhor disse, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos, ou seja, o Senhor estava provando aquela mulher, estava testando. Estava testando para ver qual seria a reação dela, porque se ela podia dizer assim, como é que é? Eu vim de tantos quilômetros, criei em ti, deixei minha filha endemoniada em casa, e o Senhor vem me dizer uma coisa dessa, eu não quero nem saber do Senhor. Ou então ela podia dizer assim, mas o que é isso contra mim? Por acaso está me chamando de cachorrinha? E na questão literal é como se fosse. Mas
Por quê? Porque o Senhor estava testando ela. E quando ela deu a resposta à altura, não com orgulho, mas por ser uma pessoa de discernimento e saber que estava ali diante daquele que tudo pode, aí ela disse: sim, Senhor, mas até as migalhinhas caem da mesa dos seus donos. Ali ela, como diz o Senhor, disse: mulher, quão grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. E quando ela chegou em casa, estava lá o milagre. Louvado seja Deus, a filha liberta para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, segundo ponto, quando as pessoas não se sentem rejeitadas, elas estão sendo provadas. E quando a Bíblia fala de provação, fala o nome tribulação, que significa toda espécie de provação. E fala também quais são as palavras que estão ligadas à provação: fogo, água, como diz, refinamento, propósito, ouro, tirar a escória da prata. Tudo isso está relacionado à provação. Ou seja, o Senhor prova ou para ser aprovado ou para mostrar quem Ele é. Então o Senhor permite aflições, sim, seja partindo de humanos, seja a partir de problemas espirituais e Satanás, seja a partir do que for, dos meios humanos, o Senhor permite tribulação, seja um problema no lar, seja a falta de emprego, seja alguma coisa assim, o Senhor nos prova. E o ímpio, o Senhor pode provar também? Pode. Aí, no caso, prova o ímpio para mostrar quem é que manda. E prova o crente para quê? Ao cristão para quê? Como diz, para mostrar que em tudo depende do Senhor. Então, um exemplo de alguém que foi provado na Bíblia e depois ele praticou o terceiro ponto, que foi testar. Foi José, filho de Jacó, conhecido, como diz comumente, como José do Egito. Não que ele praticava coisas que também as coisas do mundo têm esse tipo de comparação, como se fosse o Egito, mas porque ele foi exaltado como vizir do Egito. E Faraó só era maior do que ele no trono. E ali ninguém arredava a mão ou o pé sem o consentimento de José. Teve o nome mudado, teve as roupas mudadas, teve uma esposa egípcia, mas não teve o seu interior, como diz, mudado, nem mudou de Deus. O Senhor Deus para ele era o mesmo de seu pai. E ali ele foi provado, foi invejado, era o mais novo dos irmãos. E os irmãos mais velhos tinham que ter a compreensão de que o pai parecia ter um certo favoritismo pelo lado de José, por ser um dos mais novos filhos, que tinha Benjamim mais novo, mas por ser o filho da mulher que ele amava e que morreu, por ser um filho que andava direito, por ser um filho que era obediente, por ser um filho, como diz, que amava o pai. Aí só por causa dessas coisas, oh meu Deus, como esse menino era invejado. Os filhos maiores, como diz, não aguentava ver
o amor do pai pelaquele filho. E ali resolveram o quê? Resolveram traí-lo, resolveram, como diz, fazer atrocidade, o descaso, a forma de tratarem o próprio irmão como um animal, jogaram na cisterna por causa da inveja, porque não aguentavam mais ver o pai, como diz, amar aquele filho, como diz, lançaram na cisterna, trataram com descaso, como diz, foi traído, foi vendido como escravo, como diz, tratado como uma escória, acusado injustamente, foi tentado pela mulher de Potifar, foi escravo, foi preso, estava na prisão, levou açoite, foi acusado injustamente, foi. Mas tem uma coisa bem interessante que eu quero dizer. É que a Bíblia diz que o Senhor Deus estava com ele. Aí alguém pensa assim, aquele pensamento, eu estou com muitas provações, o Senhor me abandonou. Eu digo que se você está na presença de Deus, o Senhor não te abandonou, não. Porque se ele tivesse te abandonado, tu já teria morrido. Se ele tivesse te abandonado, tu nem estava aí para contar a história. Se ele tivesse te abandonado, você não teria continuado a sua vida, nem teria sobrevivido a tantos momentos difíceis que passou. Se ele tivesse te abandonado, como diz, você não existiria, já teria morrido. Então aqui, olha a situação, José inocente, passando por tudo isso aí. Mas a Bíblia diz aqui, vou ler. Aqui, capítulo 39, versículo 1 e 2, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor, de S maiúsculo e único e verdadeiro, estava com ele, e que o fazia prosperar tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E aqui diz, e ele confiou tudo quanto possuía. Aqui, deixou os cuidados de José. Mas José, ele tinha aparência. A Bíblia diz aqui, versículo 6, capítulo 6. José, a última frase, era atraente e de boa aparência. E depois de um certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo. Ou seja, o diabo entrou naquela mulher e convidou, vem, deite-se comigo, mas ele recusou, não quis de jeito nenhum, caiu fora, fugiu, ficou parte, vamos dizer, da roupa dele ali, perto dela ali, mas ele não pecou contra o Senhor Deus, nem contra o seu patrão, e nem fez o que desagradava o Senhor Deus. Então ela ficou com o manto de José. E ali, como diz Potifar, furioso, vai lançar ele na prisão. A mulher conta lá uma história dizendo que ele foi lá atrás dela e que ela começou a gritar. E ali, como diz, surgiu e que ele fugiu e tal. Mas Deus sabe tudo.
O Senhor Deus sabe toda a verdade que se passa com qualquer pessoa. O Senhor sabe a intenção das palavras. O Senhor sabe quem é a pessoa no seu teor completo. O Senhor Deus sabe presente, passado e futuro. O Senhor sabe se a pessoa é culpada ou se não é culpada. O Senhor sabe se a pessoa é boa ou é má. O Senhor sabe se a pessoa quer compromisso com ele ou se não quer. E quando peca, eu quero dizer que pode dizer assim, ninguém está vendo. Eu digo, engano de quem pensa assim, porque o Senhor Deus e o diabo estão vendo. É assim. Então José foi provado. Foi muito provado. E era inocente. Mas não deixou de crer no Senhor Deus. Não blasfemou contra o Senhor Deus. Foi exaltado pelo Senhor Deus, quando o faraó disse, acharíamos porventura um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Ou seja, ele não saiu por aí alardeando e dizendo, vocês estão mexendo comigo, vocês vão ver o que é que Deus vai fazer. Vocês estão mexendo comigo, meu pai Jacó, meu pai fala com Deus e Deus fala com ele, vocês vão ver. Não, ele não falou essas coisas não. Ele só ficou calado. E quando foi convocado para interpretar os sonhos de Faraó, interpretou com precisão. E Faraó e outros oficiais analisando tudo que ele falava, aí Faraó disse, acharíamos um homem porventura como este, em que haja o Espírito de Deus? Aí disse, visto que não há ninguém no reino, meu filho, tão ajuizado, tão sábio como você, e que tem o Espírito de Deus. Então, a partir de hoje, você, como diz, governará a minha casa, o meu povo. Ninguém arredará a mão ou o pé sem o teu consentimento. Somente eu, Faraó, serei maior do que tu no trono. Louvado seja Deus. E ali um hebreu, como diz, do pó, foi levantado pelo Senhor, porque cria no Senhor. Foi provado? Foi. Porque tem gente que diz assim, eu não merecia passar por isso. Aí diz, não merecia. Eu digo, você quer saber uma verdade? A pessoa em si não merecia, ser humano, não merecia nem sequer estar vivo. Porque estávamos destituídos, afastados, como diz, da glória do Senhor nosso Deus. Então, como diz, se estávamos destituídos e afastados, o que merecíamos do Senhor Deus? Castigo? Por termos a índole para o mal e alimentarmos isso, desde o tempo lá de Noé, quando o Senhor olhou, capítulo 6, que a maldade de Caim se multiplicava e a imaginação má tomava conta da mente do povo, o Senhor ficou muito angustiado, muito desgosto e disse, me arrependo até de ter feito esses humanos. Mas aí ele vai, olha e achou graça em Noé, e ali Noé e sua família foram salvos por causa de Noé. Porque Noé temia o Senhor e Noé foi pregoeiro da justiça, está escrito no livro de Pedro, do apóstolo Pedro. Veio o dilúvio, o Senhor acabou com tudo, como diz, mas a maldade continuou no coração humano. Mas ainda assim, como diz, quem vem para o Senhor Jesus, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, como diz, e deixa ser, como diz, ser cheio da presença do Senhor, do Espírito Santo, esse não vive prevaricando, porque o domínio do pecado, ou seja, o domínio da carne ou de Satanás sobre aquela pessoa, para dominar e fazer o que quer, não tem mais. Agora, não quer dizer que a pessoa esteja imune a pecar, não. Ela não está imune, porque ainda estamos no corpo corruptível. Agora, só que não vivemos prevaricando. Então, José foi provado. E quem está sendo provado, não pense que é porque foi marcado para ser,
como diz, o mais provado da vida, meu Deus do céu, que foi marcado para sofrer, porque não houve esse que sofresse mais do que o Senhor Jesus. Primeiro lugar. E o segundo que mais sofreu depois do Senhor Jesus foi Jó. E nenhum dos dois, como diz, tinha uma culpabilidade para sofrer como sofreram. Ou seja, não tinham culpa. O Senhor Deus deu testemunho de Jó, íntegro, fiel e temente. Tinha suas falhas, era humano? Era. Mas para ser, como de golpeado por Satanás, perder os filhos, perder riqueza e ficar o couro e o osso, como diz, nesse aspecto, ele não fez tanto, como diz, não prevaricou, não. Mas acontece que eu digo que sai de uma situação dessa e se for fiel ao Senhor, é só para ser exaltado na hora certa e ser exaltada. Porque o Senhor mudou a sorte de Jó, justificou ele perante os amigos, que cada um dizia uma coisa, os algozes. Dizia, isso é porque tu pecou, Jó. Isso daí, Jó, é porque, tu desagradou ao Todo-Poderoso. Tu busca Deus, porque quem sabe tem esperança. Quem era tu, Jó? Que dobrava o joelho pelo povo e agora tu tá assim, dessa maneira, assim, desse jeito. E ali nem Jó entendia. Ou seja, pessoas sofrem e às vezes não sabem por quê. Mas tem uma resposta bíblica para isso. O Senhor diz assim, o que eu faço hoje, ou permito na sua vida, tu não entendes. Entendê-lo-ás depois. Então, como diz, ninguém sofre de graça quando está na presença do Senhor Deus. Quando sai da aprovação, é para ser aprovado. É para ser abençoado, abençoada. Agora, não deve oscilar na fé, não deve desistir. Então, aqui fala, em 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 12 diz assim, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar com alguma coisa estranha lhe estivesse acontecendo. Ou seja, isso está falando de um tipo de tentação vergonhosa ou uma coisa que, como diz, está além da compreensão humana no momento. Aí o Senhor fala através de Pedro, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria. Se vocês são insultados por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o Espírito da glória, o Espírito do Senhor Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como desobediente, como assassino, como ladrão, como criminoso, como alguém que se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique ao Senhor Deus por esse nome. Louvado seja o nome do Senhor. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa do Senhor Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho do Senhor Deus? E se é um justo, é difícil ser salvo, que será o ímpio e o pecador. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade do Senhor Deus, devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Então, está sendo provado, não entende? Como diz, tira isso da mente, do foco para entender. Por que lhe sobreveio isso? Mas assim, mude para pensar qual é o propósito disso. O Senhor Deus está permitindo
Aí se você, como diz, é fustigado com força, e aí você sabe que não tem um bom comportamento, então já sabe que é a sua semeadura. Agora, se estiver na presença do Senhor e praticando bem, como diz, para com todos, se esforçando, então você, eu, nós é como José, que podia estar onde tivesse, ele estava lá na prisão, lá no cárcere fétido, mas o Senhor era com ele. E ele, quando saiu de lá, foi para governar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem outros propósitos do Senhor, como diz na sua palavra em Romanos, que ele designa certas coisas, são permitidas para aqueles os quais ele tem propósito. Um propósito. Então, propósito de refinamento, de purificação, de aprender a perseverar, de desenvolver a fé mais e mais, de ouvir a palavra do Senhor e praticar, independente de qualquer situação que esteja passando, não olhando pelo mérito se alguém merece você fazer alguma coisa, ou se alguém é culpado por você estar sofrendo, ou por causa disso e aquilo, não. É observar que o Senhor está permitindo e pronto. Porque a Bíblia diz que sem o consentimento do Senhor, o mal não nos toca. Então, tudo que nos acontece, no mínimo, é uma permissão do Senhor. Agora, sabendo que às vezes a gente dá brecha. Porque, como diz, uma linguagem bem popular, mas que é, quem vai atrás de problema, encontra problema. Ou seja, quem vai por onde fazer o que não deve fazer, acaba achando problema. Agora, quem andar direito, embora venha um problema, mas justificado pelo Senhor é. Então aqui, José passou por tudo, mas não foi para sempre. Então depois ele foi provado. Aí depois o que é que ele fez? O terceiro ponto que algumas pessoas passam. Ele, como diz, não foi testado mais, mas testou os seus irmãos. E o que é testar? Qual é a diferença de provação para teste? Provação é para chegar ao ponto que Deus quer e ser aprovado. Ou então é o Senhor chamando o mortal para um acerto de contas e para mostrar que ele é que manda e para que se converta. Agora, ser testado são duas palavras bem parecidas, assim o significado, mas ser testado é para ser examinado. Por exemplo, se você vai na lista de emprego, tá lá, deixou o currículo para a empresa, como diz, de repente você diz, eu tenho todas as qualificações, nem me chamaram para entrevista, é o Senhor te testando. Ou então você chega à entrevista, aí digamos assim, que você tem uma conduta que é filmada ou coisa assim, que não é aprovada, aí como diz, não permanece no emprego. Mesmo com todas as qualificações. Por quê? Porque no caso de uma empresa, se for uma empresa boa, não vai querer apenas a competência de uma pessoa, mas vai querer também, como diz, que a pessoa seja uma pessoa gentil, humana, seja uma pessoa filantrópica, seja uma pessoa humilde. Aí se a pessoa não tem isso, pode ter as qualificações que for no papel, mas fica no molho. Eu te garanto. Enquanto não vir para o Senhor Deus e não melhorar a conduta de verdade, não é promovido. Então, o teste é para pensamentos. O Senhor examina pensamentos, atitudes, reações e, como diz, para mostrar nós mesmos quem nós somos e onde estamos errando.
Então José, depois de provado, ele testou seus irmãos. Ele estava em condições de fazer isso? Estava. Tanto porque o Senhor o direcionou, tanto porque ele agora era uma autoridade constituída na terra, e também porque ele foi aprovado numa coisa que é um ápice da dificuldade do ser humano, que é perdoar. Ele tinha perdoado seus irmãos. Então José testifica, como diz, ele testou seus irmãos para verificar se eles ainda eram os mesmos, com aquele caráter devasso, invejoso, maldoso que foram no passado. E aí José os prova como? Acusando de espionagem, manteve Simeão, que foi um dos irmãos que lhe fez mais mal, preso, e disse que só saltava se viessem trazer outro irmão, Benjamim. Quando eles pagaram pelas sacas de alimento, José mandou colocar o dinheiro dentro das sacas, das sacas de alimento, para ver se eles viam devolver o que eles iam dizer, como diz, e colocou a taça de prata dele na saca de Benjamim, porque, como diz, uma ofensa ao governador do Egito era mesmo que caçar a morte. E ali ele disse, meu irmão mais novo, Benjamim, eu vou permitir que passe por essa situação para ver o que eles vão fazer, como diz, o que eles vão fazer, se vão permitir ou se vão procurar defender o irmão ou fazer alguma coisa. Como diz, eu vou testar. Testou mesmo. Então ali, como diz, o meu cálice foi como diz, encontrado na saca do mais novo, então ele vai ficar aqui sendo meu servo. E aí veio um, veio o outro, disse, não, nosso pai não aguentaria, porque um dos irmãos já não existe, e esse é o mais novo, e se ele não voltar para casa, que eu seja no lugar dele. Não faça isso não. Aí José viu que agora eles seriam capazes de defender uns aos outros, ao invés de estar traindo uns aos outros. E ali, como diz, ele se revela, dá um brado, um grande grito de choro, porque era uma coisa presa no coração dele de muitos anos de tristeza, mas ele amava e perdoou aqueles irmãos genuinamente. Então ele tinha toda a condição de testar, porque ele foi provado e aprovado por Deus. Então, como diz, se de repente você está na rua, alguém perde uma carteira cheia de dinheiro, você está sendo testado. Aí o Senhor é como se olhasse assim para ver se você vai devolver o dinheiro ou se você vai ficar com ele e dizer assim, não, achado não é roubado. De repente você vai, faz uma compra e como diz, e é cobrado a mais do que deveria pagar. E digamos que é uma quantia não tão significativa, mas o seu dinheiro é pouco. Você está sendo testado para ver se revida ou se diz assim, que o Senhor liberta essas pessoas e não faça mais isso. Então, se de repente você está, digamos, num comércio, e ali orando e pedindo ao Senhor para mandar compradores, e às vezes vem um, vem dois, nenhum, você está sendo testado. Porque quando aprende a ser agradecido num pouco, aí o Senhor coloca no muito. Então há uma diferença em ser provado e testado.
Elas se ligam, essas duas palavras. Mas ser provado passa até pelo fogo. Que fogo? O fogo do Espírito Santo. Como diz, que tocou ali, como diz a brasa que veio no altar, que tocou nos lábios de Isaías. Como diz o fogo do Senhor, do Espírito Santo que queima. Queima o quê? A carne, o desejo da carne. A carne quer uma coisa, o Espírito quer outra. Aí ou a pessoa cede, ou então é uma coisa terrível. Aí é provação. Agora, quando a pessoa é testada, aí é testada para ser examinada. E é provada para ver se é promovida. Então, essa é a palavra que vos trago hoje. Que o Senhor Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. E assim que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família. Nunca deixe se corromper a sua fé, nem os seus princípios, ou se tem uma boa maneira de se comportar para poder adequar-se a agradar a outros e desagradar o Senhor, ou então para poder conquistar a amizade de outros e desagradar o Senhor, não. Crescei na graça e no conhecimento. Se está na presença do Senhor Jesus, continue. Se alguém disser que é inútil, continue. Se alguém disser não vale a pena, continue. Se alguém disser você não vai conseguir, você diz eu vou, em nome do Senhor Jesus, porque o que eu quero não está fora da vontade do Senhor Deus, não está fora de sua palavra, está dentro. Ele disse a mim que me daria vitória. E aí, como diz, um que foi provado na espera foi Caleb, 45 anos esperando a benção. E ainda assim, quando chegou a hora de receber, que ele recebeu a promessa com 40 anos e se cumpriu com 85, como diz, ele disse assim a Josué, e disse assim, é para lutar, meu senhor, contra esse povo para tomar posse da terra? É. O mesmo vigor que eu tinha com 40 anos, eu tenho hoje. Eu vou lutar em nome do Senhor e vou conseguir. Lutou, venceu os Enaquins, que era gigante, tomou conta das terras, louvado seja Deus, e ali tomou posse da vitória. Não desfaleceu a fé. E para não desfalecer a fé, é simplesmente a pessoa focar a sua atenção, o seu ser no Senhor, procurar ver a aprovação de outro ângulo e principalmente colocar isso que eu vou dizer na mente. Que toda aprovação, dor ou luta ou descaso não é para sempre e que você vai sobreviver e que o Senhor tem coisas melhores para você. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus e Pai, te agradeço pela tua palavra, Senhor. Te peço a tua bênção. Abençoe a todos que forem ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Que o Senhor Deus abençoe a todos nós. Amém.